Em meio à poeira milenar de um sítio arqueológico recém-descoberto, onde o sol impiedoso do deserto beijava ruínas esquecidas, um enigma hieroglífico emergia das profundezas da terra. Não eram os símbolos familiares do antigo Egito, mas uma escrita estranha, intrincada, que parecia sussurrar segredos de uma era há muito perdida. Elara, uma egiptóloga jovem e de inteligência fulgurante, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada traço daquele alfabeto desconhecido era um convite, um desafio que ressoava com a busca incansável por conhecimento que seu falecido mentor, com sua paixão contagiante, havia incutido nela. Ele sempre dizia que a verdade estava escondida naquilo que ninguém ousava questionar. Com os olhos fixos nas inscrições, Elara sentia a presença do mentor, uma força silenciosa que a impulsionava a ir além do óbvio. A equipe empolgada trabalhava ao seu redor, limpando cuidadosamente cada pedra, cada fragmento. As primeiras imagens que surgiam eram de uma beleza austera, mas perturbadora. Criaturas míticas, constelações não mapeadas e figuras humanoides com trajes que desafiavam qualquer registro histórico conhecido. Aquilo não era apenas um novo dialeto, era a prova de uma civilização desconhecida, ou talvez um conhecimento esquecido, guardado por milênios. A empolgação, contudo, logo seria temperada pela sombra da ambição. Dr. Kael, um arqueólogo com renome e um ego ainda maior, surgiu no sítio como uma tempestade de areia. Sua reputação o precedia. Um homem que priorizava a fama em detrimento da verdade, cujos métodos questionáveis eram frequentemente abafados por suas descobertas sensacionais, muitas vezes exageradas. Com um sorriso condescendente e um olhar que avaliava tudo em termos de lucro pessoal, Kyle tentou desacreditar as descobertas de Elara. "Falsificações, minha cara Elara", ele proferiu, a voz carregada de ironia. Ou talvez uma interpretação errônea de símbolos convencionais. O entusiasmo da juventude, suponho. A tensão entre os dois era palpável, um duelo silencioso entre a integridade acadêmica de Elara e a ambição egoísta de Kyle. Ela sentiu a picada das palavras dele, mas a memória de seu mentor a fortaleceu. Ele a havia ensinado a confiar em seus instintos, a buscar a verdade inabalavelmente. Elara se recusou a ceder. Continuou seu trabalho, ignorando os comentários mordazes e os olhares desdenhosos de Kyle. Noites a fio foram passadas, debruçadas sobre as fotos das inscrições, comparando padrões, buscando conexões. A mente de Elara era um labirinto de possibilidades, até que, em uma madrugada silenciosa, uma linha se conectou. Um símbolo repetitivo, uma sequência numérica atrelada a uma figura astral. Ela decifrou as primeiras linhas de um hieróglifo complexo que não se encaixava em nenhum dialeto conhecido. A tradução inicial, ainda fragmentada, era de tirar o fôlego. O artefato que guarda os segredos do cosmo, a chave para o véu entre mundos. As inscrições falavam de um artefato lendário, capaz de desvendar segredos cósmicos. Uma sensação de urgência preencheu Elara. Aquilo não era apenas história. Era um mapa para algo muito maior. Enquanto sua equipe celebrava a primeira grande tradução, um mapa parcial foi encontrado, discretamente gravado em uma das lajes recém-descobertas. Ele indicava a localização de uma câmara oculta, um lugar onde mais respostas, e talvez o próprio artefato, poderiam estar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A equipe de Elara começou os preparativos para a expedição, um misto de esperança e apreensão em seus rostos. De longe, Dr. Kyle observava. Seus olhos, antes cheios de desdém, agora ardiam com um brilho de inveja e uma determinação sombria. Ele não permitiria que Elara roubasse o que ele considerava ser seu por direito.
O jogo estava apenas começando. A equipe de Elara, impulsionada pela promessa do conhecimento ancestral, mergulhou nas profundezas da Terra, seguindo as pistas do mapa parcial. A Câmara Secreta, um santuário esquecido pelo tempo, revelou-se um tesouro inestimável. Paredes adornadas com hieróglifos ainda mais complexos que os encontrados na superfície brilhavam com um fulgor etéreo, como se a própria pedra contivesse a memória de eras distantes. No centro da câmara, sobre um pedestal de obsidiana, repousava um fragmento do artefato lendário. Não era grande, mal cabia na palma da mão, mas sua presença era inegável, emanando uma energia sutil que Elara sentiu vibrar em seus ossos, uma mistura de reverência e um pressentimento de perigo iminente. Os novos hieróglifos, decifrados com uma urgência febril, narravam a história de uma civilização antiga que detinha um poder imenso, capaz de manipular a própria realidade. Contavam como essa civilização, em sua busca incessante por mais, foi corrompida, consumida por sua própria ambição, e finalmente desapareceu, deixando para trás apenas o artefato como um lembrete de seu erro e um guardião de seu conhecimento. Elara percebeu que o fragmento não era apenas um pedaço de metal antigo, mas um elo com uma sabedoria que poderia tanto salvar quanto destruir. A alegria da descoberta, no entanto, foi brutalmente interrompida. Na calada da noite, enquanto a equipe celebrava o avanço, um membro que Elara considerava de confiança, um colega de longa data, desapareceu. Com ele, sumiram o fragmento do artefato e todos os mapas recém-descobertos, os quais detalhavam a localização de outras partes do artefato e a chave para sua ativação. A traição atingiu Elara como um raio. O choque foi profundo, a dor da desilusão quase insuportável. Como ela pôde ser tão cega? Como pôde confiar em alguém que a apunhalou pelas costas? A sombra de Dr. Kyle pairava sobre o evento, uma certeza amarga de que ele estava por trás daquela manobra covarde. A confiança de Elara nas pessoas foi abalada, e ela questionou sua própria capacidade de discernimento, sentindo-se responsável pela perda inestimável. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Dr. Kyle, com um sorriso triunfante e uma narrativa cuidadosamente elaborada, apresentou o fragmento do artefato ao mundo como sua própria descoberta, um achado monumental que solidificaria seu legado. Os holofotes da mídia global se voltaram para ele, elogiando sua visão e gênio, enquanto Elara e sua equipe eram relegadas ao esquecimento, suas descobertas originais convenientemente ignoradas ou creditadas a Kael de forma distorcida. A ironia era cruel. Kael, o usurpador, recebia o reconhecimento que Elara tanto buscava para a verdade. A devastação inicial de Elara logo deu lugar a uma fúria silenciosa. A memória de seu mentor, que sempre a havia encorajado a lutar pela verdade, ecoava em sua mente. Ela não podia permitir que Kyle pervertesse o significado do artefato e manchasse a história da civilização ancestral. A busca pela verdade e a necessidade de expor a fraude de Kyle tornaram-se sua única motivação. Enquanto Kyle desfrutava de sua fama recém-adquirida, Elara e os membros leais de sua equipe voltaram-se para os hieróglifos restantes na câmara. Havia mais ali, uma mensagem oculta que eles haviam negligenciado na urgência da descoberta. Com renovado foco, Elara percebeu que certos símbolos, aparentemente decorativos, formavam um padrão sutil, uma espécie de cifra dentro da escrita principal. Horas de trabalho árduo, sob a luz bruxuleante de lanternas, revelaram uma nova camada de informação. Os hieróglifos codificados não apenas descreviam a verdadeira natureza do artefato, não como uma arma, mas como um catalisador para o conhecimento e a harmonia, mas também a localização exata de sua parte final,
um lugar remoto e perigoso, acessível apenas por aqueles que compreendiam a totalidade da mensagem. A mensagem era clara. O artefato completo não era apenas um objeto de poder, mas um guardião de equilíbrio, e sua ativação exigiria um conhecimento e uma pureza de intenção que Kyle, em sua ambição cega, nunca possuiria. Elara sentiu uma pontada de esperança. Havia uma chance. Com uma determinação férrea, Elara e sua equipe leal iniciaram os preparativos para uma jornada perigosa. Eles iriam atrás de Kael, não apenas para recuperar o artefato, mas para proteger o conhecimento antigo de ser corrompido. Enquanto isso, em algum lugar distante, Kael, ignorante da mensagem oculta e convencido de seu triunfo, preparava-se para ativar o fragmento roubado, sem saber que estava prestes a desencadear forças que mal podia compreender. A corrida contra o tempo havia começado. Elara, impulsionada por uma mistura de urgência e um pressentimento sombrio, rastreou Kael até um local remoto nas montanhas, um platô desolado onde o vento uivava como um lamento antigo. A paisagem era austera, rochas afiadas perfurando o céu cinzento, um cenário adequado para o confronto que se aproximava. Lá, em meio a uma estrutura rudimentar que ele havia montado às pressas, Kael estava agachado sobre o artefato completo que ele havia reunido a partir de outras fontes que Elara nem sequer imaginava. A luz que emanava do objeto era pulsante, quase hipnótica, distorcendo o ar ao seu redor. Seus olhos, antes astutos, agora estavam turvos com uma obsessão perigosa, e suas mãos tremiam levemente enquanto tentava manipular os últimos componentes. Elara emergiu das sombras das rochas, sua presença quebrando a concentração febril de Kyle. Um confronto intenso se desenrolou, não com armas, mas com palavras afiadas e ideologias opostas. Elara tentou desesperadamente impedir Kyle de consumar seu ato egoísta. Kyle, pare. Você não entende o que está fazendo. Este não é um brinquedo para sua ambição. Ele não é apenas uma fonte de poder, é um guardião de equilíbrio e conhecimento. Seu uso indevido pode trazer catástrofe, não apenas para nós, mas para o próprio tecido da realidade. Sua voz ecoava com a verdade que ela havia decifrado nos hieróglifos, a sabedoria dos antigos que alertava sobre a arrogância humana. Kyle, porém, estava cego pela promessa de glória e poder. Ele riu, um som seco e desdenhoso que se perdeu no vento. Catástrofe? Elara, você é uma romântica ingênua. Este artefato me dará o reconhecimento que sempre mereci. Eu serei o homem que desvendou os segredos do universo, o mestre do conhecimento. Ele ignorou os avisos de Elara, a mão estendida para tocar o artefato, para ativar o que ele acreditava ser a chave para sua ascensão. No momento em que os dedos de Kyle roçaram a superfície do artefato, uma onda de energia de cor violeta irrompeu, não como uma explosão violenta, mas como uma expansão silenciosa e avassaladora. Não houve destruição, mas uma revelação. O ar se encheu de imagens holográficas e hieróglifos dançando no espaço, seguidos por visões vívidas de uma civilização perdida. Memórias antigas, a história de uma cultura que floresceu e caiu, jorraram na mente de todos os presentes. Elara viu a ascensão e a queda, a sabedoria e a loucura, a busca por poder que levou à sua própria aniquilação. Ela sentiu a dor de sua corrupção e a paz de seu conhecimento. Kyle, no centro da emanação, foi o mais afetado. Ele caiu de joelhos, não por ferimento físico, mas pela magnitude do conhecimento que o inundava. O peso de suas ações, a futilidade de sua ambição egoísta, esmagou-o. Ele viu a si mesmo através dos olhos daquela civilização, um pequeno homem buscando poder em vez de verdade, fama em vez de sabedoria. As lágrimas escorreram por seu rosto, não de remorso imediato,
mas de uma compreensão chocante de sua insignificância e do erro de seus caminhos. A ambição que o impulsionava se desfez em pó, substituída por uma humildade avassaladora. O artefato continuava a pulsar, a energia ameaçando sobrecarregar. Elara, com um novo senso de propósito e o conhecimento recém-adquirido da civilização antiga, sabia o que fazer. Ela estendeu a mão para o artefato, não para dominá-lo, mas para harmonizar-se com ele. Kael, ainda atordoado, mas com um lampejo de arrependimento nos olhos, olhou para ela. "Ajude-me", ele sussurrou, a voz quebrada. Com a ajuda de um Kael finalmente arrependido e transformado pela experiência, Elara conseguiu estabilizar o artefato. A luz violeta se transformou em um brilho dourado e suave, e o objeto acendeu lentamente, transformando-se em um farol de luz e sabedoria que projetava os hieróglifos no céu noturno. Não eram apenas imagens, mas a essência do conhecimento, uma biblioteca cósmica aberta para todos que ousassem olhar. O conhecimento perdido foi revelado ao mundo, não como um poder a ser dominado, mas como uma herança a ser protegida e estudada. A humanidade, pela primeira vez, teve um vislumbre da vasta tapeçaria do universo, da interconexão de tudo. Elara não buscou fama ou reconhecimento. Ela se tornou uma guardiã desse conhecimento, dedicando sua vida a decifrar os segredos contínuos dos hieróglifos, a inspirar as futuras gerações a buscarem a verdade com integridade e humildade. Ela fundou uma nova ordem de estudiosos, aqueles que entendiam que o conhecimento era um presente, não uma ferramenta para o poder. As noites se tornaram espetáculos celestiais, os hieróglifos brilhando no céu estrelado, uma promessa de descobertas contínuas e o legado eterno do conhecimento. Elara, frequentemente, encontrava-se sob o céu noturno, seus olhos fixos nos símbolos dançantes, sentindo a presença de seu mentor e a vasta sabedoria dos antigos. O Dr. Kael, transformado pela experiência, dedicou o resto de sua vida a auxiliar Elara, usando sua influência para proteger os sítios arqueológicos e promover a verdadeira busca do conhecimento. O artefato, agora um farol permanente, era um lembrete de que a verdadeira grandeza não residia no poder, mas na busca incansável pela sabedoria e na humildade de reconhecer nosso lugar no vasto e misterioso universo. O legado de Elara e dos antigos estava gravado para sempre nas estrelas.